Irmãos, nós vamos abrir a palavra do Senhor, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, para lermos hoje do verso 10 até o verso de número 12, para encerrarmos assim as bem-aventuranças. Mateus 5, do verso 10 ao verso de número 12. Mateus 5, de 10 a 12. Diz assim a Escritura: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Nós estamos, irmãos, texto da palavra do Senhor que começa ou dá início ao chamado Sermão do Monte, que é o sermão mais famoso da história, né, da fé cristã. Nele Jesus está ensinando sobre o que é a vida no reino, o que é que acontece quando as nossas vidas são colocadas debaixo do controle, debaixo do governo de Deus. O que é que acontece quando a graça de Deus age na vida do seu povo? E Jesus começa essa descrição justamente por aquilo que nós conhecemos como sendo as bem-aventuranças, que tratam sobre o caráter dos cidadãos do reino de Deus. Do verso 3 até o verso de número 12, Jesus está falando sobre as marcas, sobre as características dos cidadãos do reino. É como se ele dissesse o seguinte: olha, você quer saber o que acontece quando a graça de Deus governa sobre a vida do povo de Deus? É isso aqui. Você olha e você percebe essas coisas. Isso é o resultado da ação da graça de Deus, do domínio da graça de Deus sobre a vida do povo do Senhor. E quando nós olhamos para essas bem-aventuranças, nós precisamos nos lembrar de algumas coisas que nos são informadas imediatamente na nossa compreensão. A primeira delas é que todos os cristãos devem ser assim. Uma tendência nossa é olhar para as bem-aventuranças e dizer assim: olha, apenas os heróis da fé são desse jeito aqui. Não, Jesus quer, né, e ele deseja, ele diz que todos os súditos do reino, todos os cristãos devem ser assim. Essas marcas são para todos os crentes. Mas além disso, é preciso que nós compreendamos que essas características, elas devem ser exibidas na vida de todo cristão, todas elas. Não é alguma coisa opcional, que nós olhamos assim: olha, eu acho que eu sou um pacificador. Esse negócio de ter sede, fome de justiça não é comigo não. Esse negócio de ser manso não é comigo não. Mas eu sou alguém sensível, eu choro, pastor. E eu acho que eu sou alguém pacificador, né? As outras coisas não tem nada a ver comigo. Não. Todas essas marcas devem ser exibidas na vida de cada um dos crentes, dos servos de Cristo. Não é alguma coisa opcional. E outra coisa também, elas não são traços naturais de caráter e de personalidade, né? Você não olha e diz assim: olha, pastor, lá em casa eu tenho um parente, ele não tem nada a ver com Deus, mas pensa numa pessoa mansa. Ele é o retrato daquilo que Jesus está dizendo aqui. Não, ele não serve a Deus, ele não tem Cristo no coração, mas ele é uma pessoa mansa. Ele não é, porque as bem-aventuranças não são traços de personalidades naturais.
Elas são marcas que são forjadas pelo próprio Cristo na vida dos seus súditos, na vida dos seus servos. E ao olharmos para estas marcas, nós percebemos que elas são coisas também progressivas, né? Ou seja, uma das bem-aventuranças vai desembocar na próxima, né? Aqueles que são pobres de espírito serão os que choram. Os que choram serão aqueles que são mansos. Os mansos serão, por sua vez, os que têm fome e sede de justiça. E estes serão misericordiosos, e depois eles serão limpos de coração, e por fim eles serão pacificadores. Uma das bem-aventuranças depende da outra, para que nós cheguemos a esse retrato, né, daquilo que Jesus está oferecendo sobre os seus súditos, sobre os seus servos. E enfim, nós chegamos na oitava bem-aventurança, que a princípio, quando nós olhamos para ela é completamente diferente das outras 7, né, que as antecedeu. Né? Ela é uma bem-aventurança que nós poderíamos dizer que fala de uma circunstância e não de um personagem. Quando nós lemos o que Jesus está dizendo aqui, Jesus não está dizendo para nós, olha, um traço do caráter, da personalidade do cristão é que ele é perseguido. Não, não é isso. Jesus está pronunciando uma bênção sobre a circunstância que envolve a vida do seu povo, né? De certa forma, essa bem-aventurança, ela é a mais marcante de todas, porque é a mais longa, é a última. Quando nós olhamos, né? Nós podemos determinar que o verso de número 10 é a bem-aventurança em si. Olha, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Essa é a bem-aventurança. Jesus então amplia a compreensão dessa bem-aventurança nos versos 11 e no verso 12. E por que ela é a mais decisiva de todas as bem-aventuranças? Porque ela está apontando para o resultado das 7 outras bem-aventuranças que nós vimos até agora. É como se Jesus estivesse dizendo para nós, olha, você sabe o que é que acontece quando nós exibimos as outras marcas? O que é que acontece quando nós somos pessoas pobres de espírito, quando nós choramos pelos nossos pecados, quando nós somos mansos, quando temos fome e sede de justiça, quando nossos corações são misericordiosos, quando nossas vidas são limpas, quando nós somos limpos de coração, quando nós somos pacificadores. Você sabe o que acontece quando esse retrato é formado nas nossas vidas? Jesus diz, a consequência é essa, né? Nós somos perseguidos, né, por conta desse retrato do reino de Deus. Ele diz assim, são pessoas abençoadas, como todas as outras, né, que as outras marcas que foram exibidas até agora, mas é como se ele dissesse para nós justamente isso, olha, esse é o resultado do caráter do cidadão do reino de Deus. Quando nós começamos a viver de acordo com a vontade de Deus, quando nós começamos a viver conforme o desejo de Deus, o resultado é que nós encontraremos dor e sofrimento. Quando a fé se desenvolve de forma a que ela se manifeste exteriormente, o resultado é esse: dor, sofrimento, perseguição. E é curioso, né? Porque parece ser o oposto daquilo que nós imaginávamos, né? Pense bem, as pessoas que Jesus descreve até agora, é de se esperar que essas pessoas pudessem ser recebidas de braços abertos no mundo. Afinal de contas, não é isso, não é desse tipo de gente que o mundo precisa. De pessoas que são humildes de espírito, de pessoas que são pessoas que lamentam pelos seus pecados, de pessoas que se submetem ao governo de Deus,
que buscam a presença do Senhor, que têm fome e sede de justiça, pessoas que são misericordiosas, que são puras de coração, pessoas que procuram a paz, que promovem a paz. Não é de se esperar que essas pessoas deveriam ser saudadas de braços abertos, deveriam ser abraçadas pelo mundo, porque é desse tipo de gente que o mundo tem necessidade. Mas Jesus, de certa forma, surpreende os seus discípulos, surpreende a multidão que ouve o seu sermão, porque ele diz que não é isso que acontece. O que acontece é justamente o contrário, né? Esses cidadãos do reino de Deus são perseguidos por conta desse seu retrato de caráter, dessas marcas que ele exibe, que eles exibem na sua vida. Mas por quê? E esse é o entendimento, né, que nós gostaríamos de compreender a nossa busca nessa noite. E tem duas coisas que nós consideramos a partir dessa última bem-aventurança. A primeira delas é que Jesus está falando sobre o preço que é pago pelo discipulado. Ele diz assim, olha, o preço de ser um cidadão do reino de Deus é a perseguição. E é por isso que aqui, irmãos, nós precisamos entender do que Jesus está falando. Jesus não está dizendo que todas as pessoas perseguidas do mundo são abençoadas. Ele não está dizendo que se a perseguição que alguém enfrenta é em decorrência de atitudes erradas que ela comete, que ela faz, que ela vai ser abençoada por Deus, né? Às vezes nós esquecemos disso. O apóstolo Pedro, escrevendo na sua carta, diz assim, olha, ninguém entre vós sofra sendo um malfeitor. Deveria ser óbvio para nós, mas de vez em quando você encontra algumas pessoas que se julgam cristãs, que sofrem porque fazem coisas erradas, e elas dizem assim, olha, pastor, eu estou sendo perseguido porque eu sou crente. Tudo bem, eu não paguei a minha conta, eu tomei emprestado e não paguei, eu fiz isso e aquilo, mas eu estou sofrendo porque eu sou crente. Não, você não está sofrendo porque você é cristão, você está sofrendo porque você é mal pagador. Porque você está andando errado, porque você é caloteiro. Às vezes nós achamos que Jesus está pronunciando uma bênção sobre aquelas pessoas que são fanáticas religiosas. Jesus não está abençoando esse tipo de coisa. Aí você fala assim, pastor, eu estou sofrendo pela fé. Aí você vai descobrir porque liga o som na cabeça do vizinho de 5 horas da manhã até meia-noite, no último volume. Aí ele diz assim, é só porque eu sou um servo do Senhor. Não, é porque você é inconveniente que você está sofrendo, ou porque você é um fanático religioso. Que na hora do trabalho, ao invés de trabalhar, você está lá citando o versículo da Bíblia, e o patrão fala assim, eu não aguento mais esse sujeito. Isso não é perseguição por causa da fé. Nem tampouco Jesus está dizendo que a perseguição por causas políticas ou por causas ideológicas é abençoador. Oh, pastor, eu estou sofrendo porque eu sou da esquerda, porque eu sou da direita, porque eu sou favorável às bandeiras LGBT na minha sociedade. Jesus não está dizendo, irmãos, que todo tipo de perseguição é abençoado, porque ele está dizendo aqui que a perseguição ela é um preço específico que é pago por alguma coisa. Olhe para o texto, ele diz assim, bem-aventurados os perseguidos por causa de quê? Por causa da justiça. Bem-aventurados os perseguidos por causa de quê? Pela minha causa, por minha causa. Então, quando nós olhamos essas duas expressões, perseguição por causa da justiça ou por causa de Cristo, Jesus está dizendo em outras palavras a mesma coisa. Ele está dizendo o seguinte, olha, esse é o preço que é pago por ser parecido comigo.
Nós já ouvimos Cristo falando sobre a justiça no verso 6, quando ele fala sobre a bem-aventurança dos que têm fome e sede de justiça. Na Bíblia, justiça significa conformidade com o padrão santo de Deus. É quando nós desejamos viver de acordo com a vontade de Deus. E Cristo é quem de fato viveu a sua vida inteira seguindo a vontade de Deus. Então, quando nós desejamos conformar a nossa vida ao padrão de Deus, quando nós desejamos ser parecidos com o Senhor Jesus, você sabe qual é o resultado? Jesus diz que nós somos perseguidos. E aqui nós precisamos entender que essa perseguição não é uma perseguição pessoal, não é contra você, indivíduo, não é contra mim, a pessoa, mas a perseguição tem a ver com a pessoa de Cristo. Jesus disse isso, né? Ele diz assim, escrevendo no Evangelho de João, no capítulo 15, ele diz assim: porque me perseguiram a mim, perseguirão a vós outros. A perseguição, irmãos, não tem a ver com você, não tem a ver comigo, não tem a ver conosco, mas a palavra do Senhor nos diz que essa perseguição tem a ver com Deus e tem a ver com o próprio Cristo. Semana passada nós tratamos aqui no verso de número 9, onde nos é dito pelas Escrituras que o mundo está em guerra com Deus. Eu citei aqui a frase de Jonathan Edwards. Ele diz assim, olha, que se os homens pudessem encontrar Deus, eles certamente bateriam em Deus, se eles pudessem encontrá-lo pessoalmente. O mundo está em guerra contra Deus, o mundo está em guerra contra o próprio Cristo, e Ele está dizendo a nós que é isso que acontecerá com você, somente se você for alguém que conforma a sua vida ao padrão de Deus, ou porque você é alguém parecido com Cristo. Interessante que pensamos que o mundo, né, em que nós vivemos, o mundo caído, supõe que receberá os cristãos de braços abertos, até que esse mundo conheça um genuíno crente. Até que esse mundo conheça alguém que de fato se parece com Cristo, porque esse mundo supõe que ele está, ou ele é bem disposto para com Cristo e para com Deus, e isso não é verdade. A Bíblia diz o contrário, que o mundo caído é um mundo que está em rebelião contra Deus, é um mundo que odeia Deus, um mundo que odeia a justiça de Deus, um mundo que odeia os padrões de Deus. E os cristãos, eles são perseguidos justamente por causa da lealdade a Deus, da sua lealdade a Cristo, porque é isso que o Evangelho produz na vida dos cidadãos do reino de Deus. Produz um estilo de vida completamente caracterizado pela justiça, pela retidão. Um estilo de vida completamente caracterizado pelo desejo de viver para Deus como Cristo viveu. E esse estilo de vida é algo extremamente perigoso. Mas nós não deveríamos estranhar isso, né? O apóstolo Pedro diz assim, olha, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês a fim de vos provar, porque é assim. O Dr. Sinclair Ferguson, né, um conhecido estudioso dos evangelhos, diz assim, nós não deveríamos estranhar essa perseguição, porque afinal de contas nós seguimos um Cristo que foi crucificado. Foi esse o resultado da vida de Jesus, dos padrões de Deus, de justiça na vida de Cristo. Jesus, ele foi perseguido. E a perseguição é, no final das contas, simplesmente o conflito entre dois sistemas de valores que são irreconciliáveis.
Quem dera nós poderíamos dizer que a bem-aventurança do verso de número 9 é verdade para todo mundo, né? Que os pacificadores vão anunciar a paz e todo mundo vai crer na paz, todo mundo vai estar em amizade com Deus. Não é verdade. Não é verdade. Há pessoas que rejeitam a paz com Deus e ao rejeitarem a paz com Deus, elas revelam o porquê disso, porque o seu estilo de vida, os valores são irreconciliáveis com o padrão proposto pelo reino de Deus. Irmãos, tem sido assim em todos os tempos. Quando nós olhamos a história da igreja primitiva, né? Se você tiver a curiosidade de ler os livros da história da igreja primitiva, você vai ver que nos primeiros séculos os cristãos eles eram acusados de muitas coisas por causa da sua lealdade a Cristo. Eles eram acusados de canibalismo, porque eles diziam que participavam do corpo e do sangue de Cristo por meio da ceia. Os ímpios diziam, olha, esses cristãos eles são canibais. Eles diziam que os cristãos eles eram imorais, porque eles participavam de festas privadas, né? Que eram chamadas festa ágape, ou festa do amor. Eles diziam, olha, esses cristãos eles devem praticar algum tipo de orgia, alguma coisa imoral. Os cristãos eles eram acusados de não serem patriotas porque eles diziam que eles serviam a Cristo. Cristo era o Senhor e César não era Senhor. Então pense bem, sempre foi assim e assim sempre será até o final, até a consumação de todas as coisas, né? À medida que nós nos identificamos com o reino de Deus, à medida que nós nos parecemos cada vez mais com o Filho de Deus, o conflito ele é inevitável na vida do verdadeiro discípulo do Senhor Jesus. Dietrich Bonhoeffer, né, dizia o seguinte: sofrer é a marca do verdadeiro discípulo de Cristo, do verdadeiro discipulado. Talvez poucas pessoas tenham entendido o significado do sofrimento, né, pela causa de Cristo, como esse homem que pronunciou essa frase, né, porque ele foi posto em um dos piores tempos, em uma das piores situações, né, da história da igreja, né, porque ele foi completamente antagônico, irmãos. Ele jamais vacilou no seu antagonismo contra o nazismo alemão. Embora ele tenha sido submetido à prisão, embora ele tenha sido ameaçado com torturas, embora a sua família tenha sido ameaçada de diversas formas, embora a sua vida tenha terminado, né, finalmente com a morte, era assim que ele dizia: o sofrimento é a característica dos seguidores de Cristo. E essa não é uma condição opcional, porque o discípulo de Cristo não está acima do seu mestre. O discipulado é sofrimento obrigatório. Porque o discipulado significa união com o Cristo sofredor. Então, o que há de estranho no sofrimento do cristão? Ele dizia, não é nada estranho, é graça. É glória, é alegria, porque o reino de Deus produzirá esse confronto, né? É por isso que essa bem-aventurança é uma das mais perscrutadoras de todas, porque nós precisamos avaliar a nossa própria condição de discípulos do Senhor. Se nós nunca sofremos por amor a Cristo, por causa do Evangelho de Cristo, muito provavelmente nós não somos crentes, porque a Bíblia diz que
todos quanto querem viver piedosamente serão perseguidos em Cristo Jesus. Se nós nunca enfrentamos nenhum tipo de sofrimento, nenhum tipo de perseguição por causa de Cristo, por causa do Evangelho de Cristo, muito provavelmente nós não somos crentes, né? Interessante como nós vivemos um mundo que deseja esse tipo de cristianismo sem dor, sem sofrimento. Conta uma história relacionada à Guerra Civil Americana, quando o Norte, né, que era progressista, lutava contra o Sul, que era escravagista. Diz que encontraram um soldado que estava vestido com uma casaca azul, que era símbolo do Norte, e com uma calça cinza, que era símbolo do Sul. Sabe o que aconteceu com esse soldado? Levou chumbo de todos os lados. Não é possível nós conciliarmos o que é irreconciliável. O cristianismo genuíno, autêntico, ele é alguma coisa que produz sofrimento, que produz dor, né? Porque é separação completa. Conta que Charles Spurgeon, num determinado momento do seu ministério na Inglaterra, foi duramente perseguido, caluniado, criticado, né, pelo seu ministério, a ponto que ele entrou em um estado que foi progressivo de depressão. Spurgeon sofreu de depressão até o final da sua vida, e essa depressão era fruto da perseguição que ele sofria por ter um ministério de pregação do Evangelho. E a sua esposa ficou muito sentida por aquilo que ele passava, e ela procurou uma forma de poder animá-lo. E ela então escreveu as bem-aventuranças, todas elas, e colou na cama, de forma que as bem-aventuranças eram a primeira coisa que Charles Spurgeon via pela manhã quando se levantava, e era a última coisa que ele via à noite quando ele ia dormir. Principalmente essa 8ª bem-aventurança, que falava sobre a bênção de ser perseguido por causa da justiça e por causa do nome de Cristo. Não existe outro caminho, irmãos. Todas as vezes que nós nos parecemos com Cristo, quando o nosso caráter é moldado, por isso que Jesus diz que marca a vida dos seus discípulos no reino, é inevitável que o preço a ser pago por isso seja a dor, seja o sofrimento. Do contrário, se nunca sofremos, se nunca fomos perseguidos por causa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, alguma coisa está errada no nosso cristianismo, alguma coisa está errada na fé que nós dizemos que temos em Cristo como nosso Salvador. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que a bem-aventurança fala: vimos o preço do discipulado, que é o sofrimento, mas ela também fala sobre a recompensa do discipulado. Jesus diz assim: olha, aqueles que na circunstância em que viverem o Evangelho forem perseguidos, eles não deveriam temer nada, porque eles seriam o quê? Abençoados. Jesus diz assim: olha, bem-aventurados, felizes, abençoados são aqueles que sofrem, quando sofrem por causa da justiça ou por minha causa. Regozijai-vos, exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Jesus diz assim: olha, há um preço a ser pago, é o sofrimento, mas há também um prêmio, uma recompensa, que é a condição de bênção. E ele diz assim: olha, alegrem-se, regozijem-se. E a palavra grega que é utilizada aqui para regozijar-se, para alegrar-se, é saltar de alegria. Pense bem, essa é provavelmente a última coisa, né, que alguém que ouvisse as palavras de Jesus poderia considerar, porque havia uma mentalidade no mundo antigo
de que o sofrimento era resultado do pecado. Ainda hoje há um pensamento assim, né? Que às vezes que as pessoas sofrem e que são perseguidas é porque tem alguma coisa errada. Jesus diz assim: olha, se isso acontecer com vocês por causa da justiça, por causa do meu nome, sabe o que vocês têm que fazer? Alegrem-se, saltem de alegria, regozijem-se. Por quê? Porque vocês são abençoados e grande é a vossa recompensa no reino de Deus. Se você olhar bem, a promessa que Jesus faz na bem-aventurança do capítulo 5, verso 10, na última, é igual à primeira bem-aventurança, né? Os pobres de espírito têm a promessa do reino, e aqueles que sofrem por causa de tudo isso, né? Por causa de todas essas marcas, têm também a promessa do reino de Deus. O que é que Jesus quer dizer com isso? Essa bem-aventurança para nós, irmãos, deve servir como um teste, né? Para todas as outras bem-aventuranças que nós somos chamados a ter como parte do reino de Deus, porque ela examina a nossa alma. É como se Jesus estivesse dizendo o seguinte: olha, alegrem-se, regozijem-se quando vocês sofrem por minha causa ou por causa da minha justiça. Sabe por quê? Porque esse é um sinal da verdadeira salvação. É um sinal de genuinidade da fé. Há um comentário muito interessante do século XVII, se não me falha a memória, de um contemporâneo de um dos pastores ingleses chamado Richard Sibbals. Um dos seus contemporâneos, quando Sibbals morreu, disse algo muito interessante sobre ele. Ele disse assim: olha, o céu estava nele antes que ele estivesse nos céus. O céu estava nele antes que ele estivesse nos céus. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo para nós é que ao sermos perseguidos por causa do céu, por causa da glória, por causa da justiça, é um sinal de que a nossa fé, ela é verdadeira, ela é autêntica. Eu mencionei agora há pouco para vocês a história de Dietrich Bonhoeffer, que foi um dos mártires, né, da fé cristã durante a época do nazismo. E um outro pastor luterano, companheiro de Bonhoeffer, também foi alguém que sofreu durante a época do nazismo. Ele se chamava Martin Niemöller. E Martin Niemöller havia sido um herói de guerra na Primeira Guerra Mundial pela Alemanha. E ele se tornou um pastor. E quando ele viu o advento do nazismo, né, surgindo na sua terra, ele, como um crente, se levantou contra. Sabe o que aconteceu com ele? Hitler o mandou pela cadeia por 7 anos, durante todo o tempo da ascensão do nazismo e durante o tempo que durou a Segunda Guerra Mundial. Martin Niemöller foi preso por causa do testemunho da fé. E Hitler queria ganhar aquele homem para o seu lado. Então ele chamou um dos melhores amigos que Niemöller tinha e que havia aderido a Hitler, aos valores do nazismo, e mandou que esse pastor fosse até a prisão para visitar Niemöller, para tentar persuadi-lo a passar para o lado dos nazistas. E quando aquele pastor chegou lá e viu Martin Niemöller, disse assim: Martin, meu amigo, por que você está aqui? E Niemöller olhou para o seu amigo e disse assim: a pergunta deveria ser: por que você não está aqui comigo? Jesus está dizendo a nós, irmãos, que nós não deveríamos temer o sofrimento, nem considerar algo estranho na nossa vida por amor a Ele, por causa da justiça, porque a nossa perseguição, o nosso sofrimento é um sinal da genuinidade da nossa fé, que nós deveríamos estranhar.
se alguma coisa fosse diferente disso. Uma outra bênção que Jesus diz, né, que faz parte dessa recompensa daqueles que são perseguidos, é que ele fala que aqueles que sofrem por causa do Evangelho, que sofrem por causa do reino de Deus, da justiça de Cristo, eles estão em boa companhia. Jesus diz assim: olha, regozijai-vos, exultai, porque assim também eles perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Eles dizem assim: vocês estão em boa companhia. Quando nós pensamos, irmãos, aqueles que creram antes de nós, se olharmos para o retrato dos profetas do Antigo Testamento, né? A tradição hebraica diz que Isaías foi cerrado pelo meio, depois de uma vida toda de serviço a Deus. Aquele foi o pagamento que aquele servo do Senhor recebeu, vivendo uma vida longa de testemunho ao Senhor, com mais de 80 anos de idade. Ele foi cerrado pelo meio por causa do amor que tinha a Deus e a sua palavra. O profeta Jeremias, a tradição diz que Jeremias foi apedrejado depois de ter testemunhado contra o pecado do seu povo, de ter chamado o seu povo ao arrependimento. O pagamento que ele teve por uma vida toda de devoção a Deus e a sua palavra foi que ele foi apedrejado. Olhe para a vida dos apóstolos. Quanto esses homens sofreram por causa do Evangelho, mas a palavra do Senhor nos diz que eles nunca consideraram as suas vidas preciosas em si mesmo, senão por amor a Cristo. E o apóstolo Paulo escreve na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 12 e 13, diz assim: olha, por amor de vós nós somos considerados como lixo e escória no mundo. Ele diz assim: olha, não tem nenhum problema se nós formos considerados isso, por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, por amor ao reino de Deus. Nós podemos dizer que hoje nós escolhemos a companhia desses homens, que nós gostaríamos de ser reconhecidos no mundo como escória, como lixo, por amor de Deus? Não. Por quê? Porque os cristãos hoje são as estrelas do mundo. Os cristãos têm os seus programas de televisão. Os cristãos são cantores famosos, são jogadores famosos, são atores e atrizes famosas. Tem cristão que é presidente, tem cristão que é senador, que é deputado, tem cristão que é empresário, tem cristão que faz de tudo. Por favor, não me entenda mal. Se esses forem verdadeiros crentes, é uma bênção. Mas muitas vezes a imagem que é passada, né, é que para alcançar um lugar, muitas vezes nós estamos dispostos a comprometer qualquer coisa para nós sermos reconhecidos na nossa sociedade ou no mundo que vivemos. Paulo diz assim: nós somos considerados lixo e escória por amor ao reino de Deus. E Jesus diz assim: não tem nenhum problema. Vocês estão em boa companhia quando vocês sofrem por causa do Evangelho e da justiça. E a última coisa que Jesus diz, né, sobre a recompensa desses servos sofredores, é que Jesus diz assim: olha, alegrem-se, exultem, porque grande é a vossa recompensa, ou grande é o vosso galardão nos céus. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte: nós precisamos nos lembrar que a nossa perspectiva da vida cristã diz respeito à eternidade. É lá que os nossos corações devem estar. É lá que de lá que vem a nossa esperança quando Cristo voltar. É para lá que os nossos anseios devem ser dirigidos. A nossa alegria maior deve estar ligada a lá, aos céus.
porque é lá que nós receberemos a nossa recompensa, né? A palavra recompensa aqui que nós lemos no verso de número 12, ou galardão, é uma palavra muito interessante na língua grega, porque ela significa pagamento por compensação ou por serviço prestado, né? E nós temos muitas dificuldades com a ideia de galardão, né? Sempre algum crente aqui me pergunta: pastor, o que é um galardão que Deus tem preparado para nós nos céus? Eu confesso para os irmãos que eu não sei o que é o galardão que Deus vai preparar para aqueles que forem fiéis nessa vida. Eu não sei, porque se o céu já é a melhor coisa que poderia acontecer para aqueles que sofrem por causa do Evangelho, há algo mais nos céus. E nós não sabemos o que é, mas tem mais de 25 textos no Novo Testamento que nos falam que Jesus vai dar galardões, que Ele vai distribuir recompensas nos céus. Nós estranhamos isso, porque nós cremos na justificação pela fé, e nós sabemos que os céus é um presente, ele não pode ser conquistado, né? Nós entramos nos céus pela fé que temos em Cristo Jesus, não é mérito nosso, mas a Bíblia diz que se nós formos fiéis nessa terra, se nós suportarmos com fidelidade, né, com lealdade a Cristo, a nossa cota de sofrimento, nós seremos recompensados ou compensados por Ele nos céus. Agostinho dizia que quando Deus nos recompensa, as nossas obras são contaminadas pelo pecado ainda, e ele diz assim: olha, é para que nós nos lembremos que a melhor obra que nós conseguimos realizar nessa vida não merece nada dos céus, mas ainda assim Deus nos concederá galardões e recompensas. Sabe por quê? Porque esses galardões não coroam os nossos méritos, não coroam os nossos serviços, mas eles coroam a glória de Deus, eles coroam os próprios dons que Deus distribui ao seu povo, porque se não fosse por Ele, nós jamais seríamos fiéis. Se não fosse por Ele, nós jamais nos alegraríamos em meio aos nossos sofrimentos, em meio às nossas dores, às nossas dificuldades. É por Ele, e somente por Ele, que o povo dele é capaz de suportar todas as coisas por amor ao seu nome e por amor à sua justiça. Esse é o retrato dos súditos do reino de Deus. É com isso aqui que a Bíblia diz que nós nos parecemos se a graça de Deus governa as nossas vidas. E o resultado disso, inevitavelmente, é sofrimento, dor, perseguição por causa do Evangelho. As duas últimas perguntas que eu quero fazer para você nessa noite é: esse é o seu retrato como servo do reino de Deus? Você se parece com esse retrato que Jesus descreveu aqui de todos os seus servos? E a outra pergunta é: qual é o resultado do teu testemunho, da vivência da justiça de Deus e do Evangelho de Jesus Cristo na sua vida? Qual é o resultado disso no mundo? Jesus diz assim: ai de vós, se o mundo vos aplaude, se o mundo se alegra com você. Mas bem-aventurado é se você sofre tudo por causa do meu Evangelho, por causa da minha justiça, porque grande é o seu galardão no céu.